A paz do Senhor, meus irmãos, é sempre bom estarmos aqui unidos, mesmo cada um em sua casa, no nosso trabalho semanal de quinta-feira. Tenho certeza que cada irmão e cada irmã está com saudade de estarmos nos reunindo, estarmos juntos com a nossa família em Cristo, a família que o Senhor nos deu. Então, nesse momento, nós estaremos entoando louvores para iniciar o nosso trabalho semanal, crendo e agradecendo na misericórdia do Senhor, porque estamos vivos aqui neste momento. É muito bom termos e sabermos dessa confiança no Senhor, dessa misericórdia, dessa providência dele sobre as nossas vidas, de estarmos aqui, mesmo que seja na simplicidade das nossas casas, mas podendo estar vendo esse vídeo, é saber da confiança e da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Eu, particularmente, tenho muita saudade dos irmãos. Sempre que possível, eu tento enviar alguma mensagem a algum irmão. E isso é uma demonstração da falta como a gente tem como igreja. Eu sei que nessa dificuldade que estamos vivendo, onde a nossa rotina mudou, a nossa realidade mudou, mas a igreja não mudou. E a igreja também não parou. Ela continua ativa, mesmo com as circunstâncias. Então vamos agora para o Ministério de Louvor, que estará em torno de 2 louvores, e convido a você e a sua família para também estar junto, cantando esses louvores ao nosso Senhor. Amém? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
Bom, irmãos, estamos passando agora para o momento da palavra. Peço ao irmão e à irmã que possa estar abrindo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Filipenses 4, do 4 até o 7. Irmãos, como de costume, o nosso pastor ele sempre traz uma série dentro das pregações. Ultimamente ele tem passado em 2 Timóteo, e neste momento aqui nós faremos um texto avulso, dentro da oportunidade onde eu, seminarista Bruno e seminarista Samuel estamos tendo. Então, a palavra de hoje é dentro de Filipenses 4. E a história de Filipenses a gente precisa entender do início. A gente precisa entender quando Paulo fala em Filipenses 1 a respeito do conhecimento que aquela igreja deveria ter de Cristo. Esse conhecimento é um conhecimento com aprovação, que provém do amor. Então, somente através do amor nós teremos o conhecimento para chegarmos no dia do Senhor e estarmos junto com Ele e sermos aprovados. Então, irmãos, eu peço que possamos nesse momento, mesmo distante, estarmos aprendendo dentro da palavra do Senhor, verificando o que as Escrituras nos querem e pedindo a Ele que Ele nos conceda sempre a misericórdia e que o Espírito Santo nos traga a correta interpretação das Escrituras. Façamos a leitura do texto. Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 7. Assim diz a palavra: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos nesse momento. Senhor, eu quero te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados. Perdão por tudo que fazemos que não agrada ao Senhor. Neste momento, Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa nos dar a verdadeira interpretação, a interpretação que provém do Senhor. Que seu Espírito toque aos nossos corações através da sua Escritura, Pai, da sua Sagrada Escritura. E muito obrigado, Pai, por esse momento onde temos essa palavra, Pai, vinda de Ti. Em nome de Cristo Jesus, amém. Para entendermos esse início, para entendermos esse texto, nós precisamos unicamente voltar a Mateus, voltar aos Evangelhos, a entender a respeito do verdadeiro Evangelho. Irmão, hoje em dia nós temos um problema muito grande. O Evangelho ele é difundido da forma como ele bem quer. Como as pessoas, na verdade, bem querem. Não de fato o genuíno Evangelho. O Evangelho que nos fala a respeito do Cristo e do seu objetivo nessa terra. Somos pecadores. Necessitamos da graça do Senhor, porque pecamos contra o Senhor. A criação pecou contra o Senhor. O homem pecou contra o Senhor em Adão. E somente um é capaz de satisfazer, ser o perfeito sacrifício, que é o Cristo. Porque muito se ouve hoje em dia a respeito desse evangelho onde massageia o ego, onde o homem é colocado no centro de tudo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, seríamos consumidos. Se não fosse a salvação na cruz, seríamos consumidos. Mas Ele, como nós podemos ver em Filipenses, Ele se faz carne. Ele habita no meio de nós. Ele é moído por causa das nossas transgressões, como podemos observar em Isaías 53. Para quê? Para nos salvar, para nos regenerar. É somente através desse evangelho que podemos, no dia do juízo, naquele grande dia, nos encontrarmos com o Senhor. Não o evangelho que fala que o homem é acima de todos. Não, mas o verdadeiro evangelho que fala que Cristo é sobre tudo e sobre todos. E dentro dessa realidade, nós temos um conceito de alguém que vivia dentro da lei, vivia dentro dos antigos costumes,
judaicos, do povo hebreu, que era Paulo. Paulo era um total seguidor da lei. Como ele fala ainda no livro na carta aos Filipenses, ele fala a respeito de como ele era zeloso sobre a lei. Como essa lei alcançou a vida dele, e ele se tornando fariseu, cumpria da melhor maneira possível. Ao cumprir essa melhor maneira possível, depois do advento da morte de Cristo, ele decide perseguir aos cristãos. E ele persegue constantemente. E o zelo não mudou. Pelo contrário, ele continuou a ter mais zelo ainda, só que agora perseguindo os cristãos. Irmãos, dentro dessa mesma questão, acontece ele indo para Damasco ao pedir, nós já conhecemos a história, o Senhor o encontra. Cristo o encontra. E pergunta a Paulo por que o persegues. E a partir daquele momento, Paulo vai a Damasco e toda aquela situação é mudada. De perseguidor, ele iria se tornar o perseguido. Paulo entendeu a respeito do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus na vida dele. Então, de uma certa forma, nós podemos observar o trabalho do Senhor a respeito sobre os gentios. Paulo ele prega exatamente aquele povo gentil. E é bem claro, bem exposto isso em Atos 9. Nós podemos observar que é da vontade do Senhor que Paulo pregasse aos gentios. Com isto, Paulo começa a pregar a respeito do Evangelho. E num desses momentos ele para na igreja de Filipos. Na cidade de Filipos, perdão, irmãos. E na cidade de Filipos ele começa a anunciar o Evangelho. Mas, como falamos, de perseguidor a perseguido. Não foi uma tarefa fácil. Não foi uma missão fácil. Paulo, na cidade de Filipos, ele começa a pregar o Evangelho. Prega uma mulher inicialmente, onde tem aquela formação daquela igreja ali. E prega a ponto de ser preso. No cárcere, com Silas, eles oram, até que um terremoto ocorre. E aquele carcereiro, onde nós podemos ver a história em Atos 16, ele é alcançado pelo Evangelho de Cristo. E a partir daí nós podemos ver todo um início de uma igreja na cidade de Filipos. Para os irmãos entenderem, Filipos era uma cidade romana, conquistada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Aquela cidade ela tinha uma importância muito grande dentro da Grécia. Como nós observamos no livro de Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, perdão, existia uma via chamada Via Ignácia, ou Ignatia, como a pronúncia no latim. E essa via era muito importante. Pensamos numa Avenida Brasil, provavelmente. E nós podemos observar que aquela via passavam muitas pessoas. Ou seja, o Evangelho seria muito importante naquele local, assim como também foi em Tessalonicenses. Aquela igreja, como falamos, ela teve início com uma mulher. E a partir dessa mulher foi o carcereiro e toda uma história até a fundação daquela igreja. Paulo escreve essa carta aos Filipenses como um recibo, assim como o pastor Augusto Nicodemos fala numa das suas pregações. Ele fala a respeito desse recibo no sentido de que os irmãos levaram uma oferta para Paulo. E uma observação. Essa era a única igreja, na verdade, onde ajudou Paulo, cooperou financeiramente com o apóstolo. E Paulo tinha um carinho muito grande pelaquela igreja. Se observarmos, ele fala com muito amor. Também traz admoestações dentro dessa carta. Mas ele fala com muito amor a respeito dos filipenses. Assim como também Tessalônica, ele fala com grandes elogios. Precisamos entender tudo isso para sabermos de fato o que esse contexto tem falado dentro desses versículos ao qual lemos agora. Então, estaremos lendo o versículo de número 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Precisamos entender o momento dos cristãos daquela época. Como sabemos,
logo após a morte de Cristo, ocorreram diversas perseguições. E da mesma forma, a igreja não seria diferente. A igreja daquele povo não seria diferente dessa situação. Pelo contrário, ela sofreria muitos abusos, muitas perseguições. O que existia a possibilidade de fraquejar, de sair dessa questão. Os irmãos da igreja de Filipos tinham uma grande ameaça do quê? O Império Romano, as pessoas ali o acusavam, muito provavelmente, de uma não adoração ao imperador, uma não adoração a César, e adorando outro Deus. Os irmãos viviam sob constante perseguição. Mas ainda mesmo a isso tudo, nós temos Paulo. Paulo escreve isso aos irmãos no meio de uma prisão. A carta aos Filipenses é escrita durante a sua prisão. Então, quem melhor do que Paulo para falar sobre isso? Paulo, ele sabia, ele entendia. Paulo, mesmo em meio à prisão, ele falava ao povo: tenham a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, porque essa alegria é eterna. Essa alegria, ela provém do Senhor. Ela não provém de outros. Não, ela provém genuinamente do Cristo. Então, mesmo sobre toda aquela circunstância, alegrai-vos sempre no Senhor. Não os deixem esmorecer pela situação. Dentro da carta aos Filipenses, a palavra alegria aparece por cerca de 16 vezes. Paulo, ele recorrentemente bate nessa tecla dentro dessa carta. E, diga-se de passagem, essa alegria que Paulo fala, essa alegria que provém do Cristo, ela não é a mesma alegria que o mundo dá. Irmãos, é uma situação de fato bem complicada. Uma igreja sendo perseguida, uma igreja passando por tudo que estava passando. Ameaças constantes. Mas, ainda assim, essa alegria, ela provinha do Cristo. Essa é a alegria verdadeira. Não existe outra alegria que teremos, mas somente a alegria do nosso Senhor. A alegria do mundo, ela não vai trazer em nós felicidade, mas pelo contrário. Calvino escreve da seguinte forma: a alegria do mundo é decepcionante, frágil e inconstante, o que difere totalmente da alegria do nosso Senhor, que é eterna, imutável. Então, os cristãos na igreja de Filipos deveriam ter a alegria, mesmo passando pelas todas essas dificuldades. No versículo 5, fala da seguinte maneira: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa moderação nós podemos entender como não se abalar mediante as injúrias. Assim como falamos, provavelmente os irmãos eram acusados de adorar a outro Deus a não ser César, a adoração imperial, o que na verdade nós vemos que é um erro, que nós devemos adorar ao nosso Senhor. Então, muito provavelmente ocorreriam injúrias contra esse povo. Mas, mesmo sendo atacados, mesmo sendo o tempo todo expostos, eles não deveriam se abalar. Não, pelo contrário. Eles deveriam refletir a luz de Cristo. O que o texto pede é mais ou menos uma palavra chamada equanimidade, que tem o significado de temperamento ou ânimo que não se altera em qualquer situação. Como lemos no versículo 4, nós devemos nos alegrar. A igreja de Filipenses deveria se alegrar. E dentro dessa situação ocorreria a moderação. O que Paulo fala que era necessário o controle próprio. Não de uma forma que eu vou pagar o mal com o mal. Não. Mas como havia falado anteriormente, de resplandecer a luz de Cristo. Essa luz de Cristo é igual ao ensinamento que o nosso Senhor Jesus fala nos Evangelhos.
não deveríamos pagar o mal com o mal. Oferecer a outra face. O que é uma realidade muito difícil. É uma situação que para nós, seres humanos, é muito complicado. Nós já tivemos uma aula assim nos Jovens e Adolescentes, numa quinta-feira, onde falamos a respeito desse amor. De não pagar o mal com o mal. Por que necessitamos fazer isso, irmãos? Porque foi o que o nosso Senhor fez. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós devemos fazer a diferença. E aí no texto ele continua falando que é conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida por todos. Sejam de fato o que a palavra do Senhor tem falado aos seus corações. Não sejam de uma forma onde só haja ortodoxia, onde haja só a doutrina, mas a ortopraxia, a prática da doutrina em si. Não viva de uma forma onde só iremos ler a palavra e deixá-la ao vento. Mas não viva de fato o que a palavra tem falado, porque é isso que o nosso Senhor nos fala. É essa necessidade para que de fato sejamos Bíblias ambulantes. Assim como eu tenho um amigo que sempre fala e eu sempre recordo, pequenos representantes de Cristo nessa terra, pequenos Cristos nessa terra. É isso que devemos ser. Então, irmãos, analisemos a situação. Um povo vivendo sobre perseguição. E só um adendo, se os irmãos observarem, todos os livros e as cartas que há no Novo Testamento, eles falam de perseguições. Os irmãos constantemente naquela época eram perseguidos. E Paulo ainda diz que não deveremos pagar o mal com o mal, assim como Cristo fala para nós. E termos equanimidade, temperamento ou ânimo que não se altera em qualquer situação. O controle próprio. Isso é o que nós necessitamos ter. E fazer esse evangelho se multiplicar. Não é uma situação fácil. De fato, o irmão pode estar pensando, Bruno, você está falando isso? Sim, mas isso é algo que o Espírito Santo vai nos ajudar constantemente. Dia após dia, o Senhor nos ajuda. E é exatamente isso. O texto continua, perto está o Senhor. Essa questão do perto está o Senhor pode ser de duas formas. O Senhor estaria com aquele povo ou também o seu juízo está perto. Como é bom poder recitar o Salmo 23. Ter essa certeza que o Senhor está conosco. Ter essa certeza que não somos desamparados em momento algum. Não, pelo contrário. Aqueles irmãos estavam sofrendo grandes perseguições. Um momento muito difícil. Mas ainda assim, o Senhor estava com eles o tempo todo. Assim como também está em nossas vidas. No versículo 6, fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse alguma, ele traz o sentido no grego, no original do texto, e que nem homem, nem mulher, nem coisas, nem nada, nós podemos ficar ansiosos. Por coisa alguma, assim como o texto fala, nada nesse mundo deve nos deixar ansiosos. Como falamos anteriormente nos versículos, e dentro de um contexto, imagine os irmãos em plena perseguição. A ansiedade era algo comum. De quando isso vai passar? Do que irá ocorrer. Mas Paulo traz essa afirmação. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Por quê? Porque a nossa confiança está totalmente e inteiramente no Senhor. Não está em nós, não está na força do nosso braço, não. Essa confiança provém única e exclusivamente do Senhor.
Nesse momento nós percebemos quantas são as dificuldades em torno do Brasil, em torno do mundo sobre a pandemia. Mas, se Deus quiser, nós estaremos passando por esse momento. E voltaremos, provavelmente, à nossa rotina normal. Mas as preocupações ainda continuarão conosco. O momento agora talvez seja a pandemia, o que traz uma preocupação a todos. Mas quando passar, provavelmente também teremos uma preocupação. Mas não devemos ficar ansiosos, porque nós temos a confiança no nosso Senhor. Paulo não traz isso como mandamento taxado, porque, irmãos, todos nós sofremos com isso. Todos nós sofremos. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala a respeito da forma como eles foram perseguidos. E se os irmãos observarem no capítulo 1, quando ele fala sobre isso, é algo que traz um terror muito grande. Traz um medo. Paulo também passou por isso. Todos nós passamos. Mas o que ele traz nesse texto é que devemos confiar no Senhor. Devemos observar nele e entregar tudo a Ele. Todo o nosso viver a Ele. E pedir ao Senhor a misericórdia. O texto fala que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Pela oração, pelas súplicas e com ações de graças e as petições. Observem que algo pode até ser um pouco repetitivo, mas na verdade o que Paulo quer trazer é a ênfase na oração. O que nós devemos fazer? O que nós devemos nos comunicar? É entregar tudo ao Senhor, porque Ele é que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele que controla o nosso viver. A partir do momento que entendemos Cristo e entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos resgata, nos tira do lamaçal do pecado. E somos governados por Ele, não mais pelo pecado. Então, como nós iremos fazer isso? Única e exclusivamente através da oração. Paulo repete isso o tempo todo. O que nós temos feito? O que nós estamos fazendo? Será que estamos orando? Como um livro do Celebração da Disciplina, que nós teremos logo após essa pandemia, o estudo da nossa igreja, existe um capítulo que fala sobre a disciplina espiritual da oração. Ela é essencial a todo cristão. Ela não é algo passageiro. Não, pelo contrário, ela é algo que deve ser constante na vida do cristão, independente do momento. E Paulo fala aqui exatamente para não ficarmos ansiosos e entregarmos tudo ao Senhor em oração. Mas não somente isso, com ações de graça. Fazer agradecendo ao Senhor, mesmo por tudo o que pode estar ocorrendo no momento. Mesmo a igreja dos Filipenses, por tudo que eles estavam passando por aquele momento. É entregar ao Senhor, com ações de graças. Irmãos, é um privilégio muito grande, mesmo em meio a essa pandemia, podermos acessar a Bíblia. Hoje em dia nós temos acesso a tudo. Podemos ir para o nosso quarto nesses momentos, então. Não estou falando que existe felicidade nessa questão da pandemia em meio a essa morte. Não, não é isso. Mas nós temos momentos que podemos estar a sós com Deus. E esses momentos que nós venhamos a aproveitar e falar constantemente com o Senhor. E que seja a nossa prática constante. Falar com o nosso Deus. Porque essa é a nossa comunicação com o Pai. E fazer agradecendo. Assim como o final do texto fala. Nós iremos agora para o versículo 7, que é o último versículo, e fala assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Dentro da Bíblia, nós podemos entender essas duas questões, mente e coração.
A mente, ela fala mais propriamente a respeito do entendimento. E o coração é da disposição ou as inclinações. A nossa mente, o nosso entendimento, as nossas disposições, a nossa mente e o nosso coração, assim como o texto fala, será guardada em Cristo Jesus. Ele que governa as nossas vidas. Nós teremos a nossa mente guardada nele. Por quê? Por causa da paz de Deus. Somente por essa paz que é conquistada em Cristo Jesus, nós podemos observar que a nossa mente, toda a nossa vida é controlada no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos ter em mente. O que Paulo fala àquela igreja, a igreja de Filipos, era exatamente isso. Pensai, mais para frente ele vai falar, pensai no que é bom. Pensai nas coisas do Senhor. Porque a paz de Deus guardará o nosso entendimento e as nossas disposições em Cristo Jesus. É essa a alegria e a paz que temos como cristãos que somos. Não existe outra forma. Não existe outra forma. Então, para terminarmos, eu trago 4 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas é: venha o que vier aos crentes. Tendo o Senhor ao seu lado, amplamente teremos motivos suficientes para a alegria. Independente do que o irmão ou a irmã está passando no momento, termos alegria no Senhor é maior do que tudo. Termos o Senhor ao nosso lado é maior do que tudo. A vontade dele é soberana. Ultimamente, tem algumas pessoas, o que também no passado ocorria, é que surgiam como heresias que nada está no controle do Senhor. Que grande mentira. Tudo está no controle dele, nada passa despercebido. As Escrituras nos fala isso. E podemos ter essa confiança. E através dessa confiança nós temos a felicidade e a alegria de saber que mesmo em meio a tudo, o Senhor está ao nosso lado. E isso é a maior alegria do que acredita no Senhor, do que entendeu de fato o Evangelho. A segunda aplicação é que devemos crer na providência de Deus e no seu cuidado. Esta certeza nos retira a impaciência e a pressa do nosso coração, pois perto está o Senhor. Quando observamos e entendemos a providência do Senhor, nosso coração se acalma. A impaciência sai. Tudo isso por causa da providência do Senhor, por causa da soberania dele. E com todo esse contexto, nós podemos ter o contentamento da parte do Senhor. Irmãos, Paulo, quando escrevia essa carta, como foi dito, ele estava no meio da prisão, mas ainda assim ele fala aos irmãos, alegrai-vos. Esse contentamento somente provém do Senhor e não de mais ninguém. Porque, como foi falado, a soberania do Senhor e a providência do Senhor vai convergir a que tenhamos um contentamento, porque o governo está em suas mãos. A terceira aplicação é que a oração é nossa comunicação com o Senhor. Devemos constantemente orar ao nosso Deus, pedir ao nosso Senhor e agradecer ao nosso Senhor. Em tempos de pandemia, em tempos de não pandemia, nós devemos, como cristãos, esse é o nosso dever. Porque devemos falar com o nosso Pai e temos esse acesso. Que privilégio nós temos. Pecadores, resgatados pelo Senhor, salvos pela graça dele, e que podemos falar, ter acesso com o Senhor.
E a última aplicação que irá retornar ao verdadeiro evangelho, que fala da seguinte maneira: a verdadeira paz só é encontrada no sacrifício de Cristo. Essa paz do versículo 7, e a paz de Deus, essa é a mesma paz onde encontramos em Isaías 53:5. E o texto de Isaías 53:5 fala da seguinte maneira: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o sacrifício de Cristo por nós, por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, meu irmão. Esse é o verdadeiro evangelho, que aplaca a ira do Senhor, que traz a ira ao seu Filho, e o Senhor dá o seu Filho por amor de nós, para que a sua justiça seja feita por pecadores que não merecíamos nada e não merecemos nada, mas é pela graça do Senhor, e somente por ela, que nós temos essa paz. O texto fala, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Necessitou do Cristo padecer para podermos termos paz e termos essa confiança, entendermos a soberania e a graça do Senhor. Se não fosse pelo Cristo, o que seria das nossas vidas? O que seríamos de nós, irmãos? Mas louvado seja o nosso Deus, que entregou o seu Filho naquela cruz. E hoje podemos dizer que somos livres e que nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria. Nada nessa terra do que venhamos a passar. Todos os mártires da igreja, por tudo que sofreram, queimados, crucificados, independente do que for, nada tiraria a alegria de estar com Cristo. Nada tira a nossa alegria. É uma alegria inabalável. É a paz que somente o sacrifício de Cristo nos traz. E é nessa verdade que Paulo fala àquele povo, porque ele foi alcançado por aquela graça. Paulo sabia, ele não falaria em vãs palavras, mas não, ele fala com a verdade do Evangelho. Porque de fato, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos resgatados. E hoje mesmo, longe um dos outros, nós podemos glorificar o nosso Deus. Como é prazeroso, irmãos, estar naquele momento no culto público, onde podemos levantar as nossas mãos e adorar o Senhor. Porque o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente. E é isso que nos traz a saudade de estar naquele momento, de congregarmos como igreja do Senhor, igreja resgatada. Porque temos o bom pastor, independente do momento, independente da circunstância. Nós teremos a alegria e a paz proveniente de Cristo. Que o Senhor o abençoe e o guarde sempre, e que possamos meditar cada vez mais nessa palavra. Vamos estar orando para também estarmos encerrando esse momento. Espero que o Senhor fale ao seu coração, assim como falou ao meu, e que possamos em breve estarmos juntos. Estarmos juntos. Em especial, se tem algum irmão aqui da igreja de Viamão, gostaria de desejar aos irmãos e encorajá-los o tempo todo no Evangelho. Que o Senhor os abençoe e os guarde constantemente. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho, Pai, que nos é revelado. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou com a graça e a misericórdia que somente o Senhor tem. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos guie dentro do que as Escrituras querem nos trazer, e que possamos sim, Pai, ter a verdadeira paz e alegria que somente são provenientes do Cristo. Muito obrigado, Senhor,
pela salvação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos mudou. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Que o Senhor o guarde e proteja cada um dos irmãos que está aqui. Foi um prazer estarmos com os irmãos e, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Fique com Deus. Amém.